Cleópatra é uma lenda. A supostamente bela governante do Nilo envolveu Júlio César e Marco Antônio ao redor de seu dedo, fez muitos inimigos em Roma e levou uma vida turbulenta. É claro que os pesquisadores ficariam entusiasmados em finalmente poder encontrar o seu túmulo lendário. Mas toda a busca pelo lugar de descanso final da rainha tem sido mal sucedida. Até o ano passado, quando duas múmias douradas apareceram no templo de Tapusiris Magna. Então descubra neste vídeo se estas múmias são Cleópatra e seu marido Marco Antônio, e o que outros pesquisadores raros encontraram nos arredores da rainha. Mas antes de levarmos você em uma emocionante viagem de descoberta à Terra do Nilo, gostaríamos de pedir a você para apoiar aqui o nosso canal, assinando e também, claro, ativando o sininho de notificações, deixando o like no final do vídeo se você curtir também. Então agora, vamos para Tapusiris Magna, a cerca de 50 quilômetros a oeste de Alexandria, fazendo uma bela viagem em tempos remotos e tentando descobrir seus mistérios. Duas múmias douradas, Cleópatra e Marco Antônio? Por mais de 20 anos, uma equipe de pesquisadores tem estado na trilha de Cleópatra. Estes cientistas têm se dedicado inteiramente à busca do local de sepultamento desta fascinante rainha. Mas até agora, a equipe ao redor de Kathleen Martinez tem vivenciado a maior parte do desapontamento, onde uma rainha tão pomposa seria enterrada. Cleópatra adorou a autodramatização. Até mesmo seu dramático suicídio foi planejado até o último detalhe. Naturalmente, os pesquisadores assumiram anteriormente um túmulo monumental. Mas então, eles encontraram traços completamente novos. No antigo templo de Tapusiris Magna, os pesquisadores encontraram um número impressionante de relíquias dos arredores de Cleópatra. Em um recinto em forma de túnel sob o templo, havia um busto de alabastro da rainha, assim como moedas mostrando a semelhança da rainha, algumas à face de Marco Antônio. Mais fundo no poço, os pesquisadores descobriram, então, o inacreditável. Em um nicho estreito, havia duas múmias que, aparentemente, já estavam cobertas de ouro puro. Infelizmente, as múmias estão muito mal preservadas de uma maneira geral. No entanto, a camada de folha de ouro puro indica que estes mortos devem ter sido aristocratas ou personalidades de alto nível. Poderia este casal enterrado lado a lado ser Cleópatra e Marco Antônio? Para os pesquisadores, isto, claro, seria ganhar a loteria. Entretanto, pesquisadores duvidam muito que superastros de seu tempo, como Cleópatra e Marco Antônio, tenham sido enterrados de tal forma. As múmias também poderiam ter sido oficiais muito altos do Estado. Os pesquisadores só podem ter certeza se encontrarem inscrições, uma máscara de morte ou outros objetos nas proximidades dos mortos que forneçam informações sobre quem foi enterrado aqui. Os primeiros exames mostraram que as múmias têm cerca de 2.000 anos de idade. Isso se encaixaria cronologicamente. Os exames de raio-x mostraram que uma das múmias é do sexo masculino e a outra do feminino. A múmia fêmea usa um escaravelho dourado e uma folha de ouro, um símbolo de renascimento em seu peito. Cleópatra está enterrada em Alexandria? De acordo com a tradição, Cleópatra tirou a sua própria vida no templo de Ísis, em Alexandria. Até então, seu marido Marco Antônio já estava morto e Cleópatra estava prestes a ser presa por soldados romanos. Por muito tempo, os pesquisadores assumiram que a rainha estava enterrada em sua cidade natal de Alexandria. Ela também tinha lá seu palácio real, mas a cidade antiga foi quase completamente destruída por um tsunami em 335 d.C. A suposição de que Cleópatra poderia ter encontrado seu lugar de descanso final no templo de Tapusiris Magna chegou à apaixonada pesquisadora Cleópatra Martinez, através de uma pesquisa meticulosa em todas as evidências contemporâneas disponíveis. Na época, o templo, perto da costa do Mediterrâneo, era um lugar muito sagrado da dinastia Ptolomaica, do qual Cleópatra veio. Mesmo que Cleópatra tivesse muitos apoiadores em seu próprio país, ela era odiada em sua maioria pelos romanos. Seus servos e seguidores podem ter levado os corpos de sua amante e os do general romano Marco Antônio ao templo para protegê-los dos ultrajes do exército romano. A pesquisadora doutora Kathleen Martinez e seu colega, o Dr. Glenn Godenho, continuaram as suas pesquisas nos poços do templo. Se descobrirem e confirmarem que realmente é o túmulo de Cleópatra, os dois terão feito um achado sensacional. Kathleen Martinez já foi advogada e se interessou pela rainha do Nilo por razões pessoais. Ela mudou de carreira, tornou-se arqueóloga e trouxe Glenn Godenho, um dos principais professores de egiptologia da Universidade de Liverpool, a bordo. Godenho já chama os achados de fenomenais e está convencido de que o túmulo de Cleópatra deve estar em algum lugar no local do templo. A excitante vida de Cleópatra. Nós conhecemos Cleópatra hoje dos quadrinhos e filmes.
A lendária rainha é normalmente equiparada com fascinante beleza, poder e intriga. No que diz respeito ao poder e à intriga, a lenda é certamente verdadeira, mas quando se trata de beleza, os pesquisadores têm sido surpreendidos repetidas vezes. Bustos da rainha, assim como moedas, mostram um rosto bastante mediano. Cleópatra tinha um nariz bastante grande e não parece que ela fosse uma grande sedutora. Há alguns documentos que retratam esta mulher como extremamente inteligente, charmosa e também educada. No entanto, não se diz que Cleópatra tenha se esquivado de eliminar oponentes e membros da família desagradáveis. Os historiadores atribuem a ela, entre outras coisas, os assassinatos de 2 de suas irmãs e rivais. Sua aura incomum poderia ter vindo do culto a Ísis. Os seguidores de Ísis cuidavam de seus corpos de uma maneira especial e viam o amor e a sexualidade como parte de sua religião. E, no caso de Cleópatra, também como um meio apropriado em assuntos políticos. Após revoltas e a tomada de grandes partes do país pelos romanos, Cleópatra, que tinha apenas 20 anos de idade na época, foi de fato privada de seu poder. Segundo a lenda, ela se contrabandeou para o palácio de Júlio César, levemente vestida e enrolada em um tapete, a fim de torcer o novo governante do país em torno de seu dedo. César foi tão levado com esta ação que tomou Cleópatra como amante. Ele devolveu muito do seu poder. 9 meses após o seu primeiro encontro, seu filho Cesário nasceu. Cleópatra também ficou em Roma, como a amante do homem mais poderoso do mundo na época. Lá, no entanto, ela era odiada pelos senadores. César era casado com a irmã de um influente senador. Ele tinha colocado a sua amante exótica em sua própria residência a 15 minutos de caminhada de seu local. Quando César foi assassinado por seus oponentes, Cleópatra e seu filho tiveram que deixar o país. Mais tarde, a rainha se envolveu novamente com um romano, Marco Antônio, um general que na época disputava com Octávius pelo poder em Roma. Quando Antônio encontrou Cleópatra pela primeira vez, diz que a beleza do Nilo usava apenas um par de colares de pérolas. O casal se casou e teve 3 filhos. Depois de muitas brigas, guerras e problemas políticos, Marco Antônio e Cleópatra enfrentaram uma força esmagadora do exército romano em Alexandria. Marco Antônio se matou com uma espada e Cleópatra, segundo a lenda, se deixou morder por uma cobra. Tão lendária quanto a vida da própria rainha é a sua residência. Por muitos anos, a busca pelo palácio de Cleópatra foi tão mal sucedida quanto a busca por seu lugar de descanso final. Então, pesquisadores finalmente encontraram as partes da antiga Alexandria que haviam perecido, e isso em 335 d.C. O Palácio de Cleópatra. O Palácio de Cleópatra deve ter sido tão extravagante quanto a mulher que um dia o habitou. Afinal de contas, a governante se via como uma encarnação de Ísis, a deusa da fertilidade, e ricos ornamentos, joias, tapetes caros e arte erótica, que devem ter sido características padrão do palácio. Por muito tempo, a única coisa que ficou clara foi que Cleópatra tinha sua residência perto do templo de Ísis, que ela tanto reverenciava. Mas este templo também esteve perdido por um longo tempo. Por volta de 335 d.C., um maremoto provavelmente ocorreu no Mediterrâneo. Como resultado, um tsunami ocorreu para a costa do Egito e vastas massas de terra deslizaram para as profundezas do mar. Os geólogos que traçaram esta catástrofe até os dias atuais assumiram que as antigas partes de Alexandria estavam a cerca de 15 quilômetros da costa atual. Mas vestígios da antiga cidade magnífica nunca puderam ser localizados. O mar Mediterrâneo ao largo da costa do Egito é extremamente lamacento e a visibilidade é muito ruim. Foi somente após a virada do milênio que os pesquisadores perceberam que a antiga Alexandria poderia não estar tão distante, e eles provaram que estavam certos. Diversos encontraram os restos da antiga cidade no porto oriental do que hoje é Alexandria. Um pioneiro na busca do Palácio de Cleópatra é o arqueólogo marinho francês Franck Goddio. Foi Goddio, por exemplo, que foi o primeiro a penetrar nas salas localizadas do palácio em 2008. Com olhos brilhantes, o pesquisador mais tarde relatou um brilho incomum das ruínas do bairro real. O esplendor de Cleópatra tinha aparentemente sobrevivido a todas as catástrofes. Goddio e uma equipe de 16 mergulhadores passaram mais de 3.500 horas explorando os restos mortais da antiga Alexandria. Eles também encontraram o Palácio de César e, presumivelmente, o Timonium, um santuário construído em honra a Marco Antônio. Os pesquisadores usaram sondas magnéticas para criar planos precisos do local. Simulações computadorizadas tornaram possível recriar a outrora metrópole multicultural de esplendor, pelo menos na tela. Atualmente, alguns dos achados estão sendo escavados. Inclusive,
junto com o governador egípcio e também investidores internacionais. A mais famosa biblioteca da antiguidade. Cleópatra era considerada uma mulher extremamente educada. Alguns de seus conhecimentos podem ter vindo da maior biblioteca da antiguidade. Mais de 700 mil pergaminhos de papiro sobre história, ciência e arte foram armazenados nos corredores da Biblioteca de Alexandria. Diz que César, de todas as pessoas, é o culpado pelo fato de a biblioteca ter sido quase completamente queimada em 48 a.C. Presumivelmente, a biblioteca foi reconstruída. Relatórios mais recentes relatam como os cavaleiros árabes destruíram este acervo de conhecimento mais uma vez no século XIII. Em 2004, os pesquisadores encontraram os restos da antiga biblioteca dentro da Alexandria moderna e muito perto da costa do Mediterrâneo. Os arqueólogos de hoje teriam adorado encontrar alguns pergaminhos, mas eles provavelmente estão perdidos para sempre. Agora nos diga o que você pensa sobre a busca pelos vestígios de Cleópatra e estes achados ao redor da antiga Alexandria. Você é uma daquelas pessoas que estão fascinadas por Cleópatra ou você acha que o mito é um pouco exagerado? Deixe-nos saber e compartilhe sua opinião nos comentários. A gente fica feliz aqui que você se juntou a nós, então a gente se fala na próxima aqui no Mundos Escondidos. Tchau!